Imagina comigo a seguinte cena: o fundo do mar ainda está meio escuro, a luz do sol atravessa a água, mas ela chega fraca lá embaixo, quebrada ali pelo movimento das ondas, entre as pedras cobertas de algas, pedaços de corais, conchas, tudo ali espalhado na areia, tem um pequeno caranguejo eremita que vai se movimentando devagar. Ele olhando de lado, ele para, ele puxa ali as patas, ele avança mais alguns centímetros, nas costas ele carrega uma concha, mas ele não nasceu com aquela concha, não faz parte do corpo dele. Mas durante muito tempo foi praticamente uma extensão dele. Foi naquela concha que ele se escondeu quando um peixe maior passou, quando ele precisou fugir de um predador. Foi ali que ele recolheu as patas, quando ele sentiu um movimento brusco de outro lado, de um animal se aproximando. Foi dentro dessa concha que ele esperou imóvel, enquanto lá fora tinha alguma ameaça. E essa história tem muito a ver com você e com o seu crescimento como líder. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu estou de volta ao Spoilers da Vida, depois eu vou contar o que aconteceu aí durante esse período entre eu e Tati, né, que a gente acabou trocando um pouquinho de papel, e isso tem uma razão pessoal, né, nossa, mas isso trouxe muitos aprendizados que nos próximos episódios a gente vai compartilhar aí com vocês. Agora, voltando para a nossa história, imagina, por exemplo, um baiacu se aproximando ali, ele vem devagar, curioso, ele enxerga o movimento do caranguejo, e o caranguejo também percebe ali em uma fração de segundos que aquele baiacu está prestes a atacar ele. E aí ele puxa as patas para dentro da concha e ele desaparece. E o baiacu vai ali, encosta, empurra a concha, rola ela alguns centímetros na areia para ver se ele consegue identificar o que tem ali. E mais uma vez o caranguejo lá dentro, ele só sabe que está acontecendo alguma coisa lá fora, ele sente sacudir, ele sente algum impacto, mas ele não enxerga, ele não sabe o que está acontecendo. E depois de um tempo o baiacu perde ali o interesse e vai embora silencioso e o mundo volta a ser como era antes, né? Depois de alguns segundos o caranguejo ele vai botando as patinhas para fora, uma depois a outra, e aí devagar ele percebe que ele sobreviveu. A concha funcionou mais uma vez. E dias se passam e vem um outro predador, um polvo jovem explorando ali as fendas entre as pedras, e aí o caranguejo percebe a aproximação e ele se recolhe novamente na concha e mais uma vez ela protege, mais uma vez ela diz, sem precisar dizer nada, olha, enquanto você estiver aqui, fica tranquilo que você vai estar bem. E é importante entender isso, a concha ela não é um problema, muito pelo contrário, durante muito tempo ela é exatamente a solução, ela protege a parte mais vulnerável do corpo daquele animal. Sem ela, talvez aquele pequeno caranguejo ele estivesse muito mais exposto e talvez ele nem sobrevivesse tanto tempo, né? Então ele aprende uma coisa que é fundamental para ele. Perigo lá fora significa segurança aqui dentro. Ameaça lá fora é proteção aqui dentro. Medo lá fora, medo, angústia, ansiedade, é casa aqui dentro, é conforto aqui dentro. E talvez você consiga imaginar o que começa a acontecer depois de um tempo, né? O caranguejo ele vai crescendo, milímetro por milímetro, devagar, quase que imperceptível. Num dia não tem nada diferente, no outro também não, mas o tempo vai passando e o corpo cresce e a concha ela permanece do mesmo tamanho. No começo ele ainda consegue se recolher, ele só precisa se apertar um pouquinho mais, depois ele percebe que ele precisa fazer mais força para poder entrar, e aí uma das patas já não consegue se acomodar mais, ele já está se sentindo ali desconfortável, o movimento fica limitado, então ele caminha entre duas pedras e aí ele sente que o corpo dele está prendendo e ele faz força ali, ele consegue passar, mas ele sabe que aquilo dali vai continuar acontecendo. Só que agora tem uma contradição, né? Aquele lugar que protegia ele começa a limitar o crescimento dele. Aí ele ainda parece casa, ele ainda oferece conforto, segurança, mas ele não oferece mais espaço. Ele tem a parte da segurança, mas tem um preço muito maior. Existe algo que tem nessa história que é profundamente humano, porque quase nunca a gente percebe que o lugar onde a gente está, às vezes aquela proteção, ele começa a virar uma prisão. E isso acontece, não é de uma hora para outra. Ninguém acorda e fala, hoje é segunda-feira, pronto, o comportamento, o lugar, ou a minha identidade que me trouxe até aqui, agora está destruindo meu papel de líder, está destruindo o meu crescimento. Não é assim, é uma coisa gradual, assim como aconteceu com o caranguejo, né? Ele está andando ali no fundo do mar e ele simplesmente vai crescendo ao longo do tempo por conta da natureza da criatura e chega um momento em que aquela concha não faz mais sentido para ele. Mas vamos voltar então para a história do caranguejo comigo aqui. Ele está andando ali pelo fundo do mar e aí ele encontra uma concha vazia. Ela é maior, ela é mais larga, talvez seja exatamente aquilo que ele precisa. Ele vai ali, se aproxima, toca com a pata a borda da concha, gira a concha, ele examina a abertura,
talvez seja uma boa casa, é essa que ele estava procurando. Mas talvez seja grande demais, talvez seja pesada demais, talvez até outro caranguejo esteja olhando para a mesma concha do outro lado da pedra, e agora existe ali uma decisão. Para descobrir se aquela nova casa realmente serve para ele, ele precisa sair da velha casa. E pensa nisso, não existe provador, não existe garantia, não existe contrato, não existe nada que garanta que vai dar certo. Ele precisa literalmente abandonar a proteção atual para testar a próxima. E é exatamente aí que essa história fica interessante, porque durante alguns segundos ele fica exposto. O corpo que normalmente estava ali protegido pela concha, ele aparece ali macio, vulnerável, sem aquela barreira rígida que protegia ele do resto do mundo. Agora imagina essa cena de perto, o caranguejo olha a nova concha e volta para a antiga. Ele toca a nova de novo, talvez ali tentando entender parcialmente o que é. Talvez ele até saia, mas ele volta, porque talvez ele perceba que não serve. Ou talvez ele precise voltar correndo porque um peixe passa ali alguns centímetros e se aproxima e aquela sombra cruza ali e ele fica com medo, ele congela. Ali fora da concha, qualquer aproximação ela vai ser mais perigosa para ele, né? Qualquer movimento é mais ameaçador. Aquele peixe podia estar nem interessado nele, mas naquele momento o caranguejo ele não tem como saber. E ele está exposto. E isso torna essa troca tão arriscada. A velha concha é pequena, mas ela é conhecida, ela é segura. A nova ela pode até ser melhor, mas ela exige essa travessia. E talvez essa seja uma das metáforas mais interessantes que eu conheço para falar sobre crescimento. Porque chega uma hora da nossa vida que a gente também encontra uma nova concha, um novo cargo, uma nova responsabilidade, uma nova empresa, uma nova equipe, uma nova fase. E olhando de fora, parece simples. Ah, beleza, é só assumir a nova equipe, a nova área, a nova fase. É só fazer isso. É fácil dizer é só quando você não está ali dentro da história, né? Porque quem está vivendo a mudança não está só trocando uma tarefa, uma atividade. Está quase trocando uma identidade. E talvez seja exatamente por isso que crescer na liderança seja tão desconfortável. Porque a versão de você que conquistou espaço até aqui não é necessariamente a mesma versão capaz de conduzir o próximo nível. Pense em alguém que acabou de assumir a primeira posição de liderança. Durante anos, e eu passei por isso também, então eu sei exatamente como é isso. Durante anos, essa pessoa construiu uma reputação sendo ali exigente, competente tecnicamente, ela resolvia problemas, ela entregava rápido, é aquela pessoa que todo mundo contava, e quando dava alguma coisa errada, era aquela pessoa que, galera, vamos chamar fulano, vamos chamar o Bruno, que ele vai saber como resolver. Essa competência virou a sua concha, e durante muito tempo isso funcionou, e tudo bem. Foi essa forma de agir que trouxe o seu reconhecimento, a sua segurança, o seu crescimento, até que veio essa posição de liderança. E de repente o trabalho já não era só resolver, era fazer outras pessoas aprenderem a resolver. Já não era só executar bem, é criar clareza para que essas pessoas também executem bem. Já não era ter as respostas, mas era às vezes fazer as perguntas certas. E aí aparece novamente a contradição. Aquilo que você usou para seu crescimento parece começar a limitar o seu crescimento agora. O líder que sempre precisa ter resposta, ele pode acabar impedindo a equipe de crescer. Aquele que centraliza porque ele acha que faz mais rápido, ele pode criar ali uma dependência da equipe. Aquele que evita conversas difíceis porque ele quer preservar um bom relacionamento, ele vai prejudicar exatamente as pessoas que ele está tentando proteger. O líder que controla cada detalhe naquele microgerenciamento, ele vai impactar muito a sua equipe, entende? A concha, ela continua aparecendo numa narrativa de proteção, mas ela começa a ficar apertada. E o mais difícil é que abandonar essa concha, essas antigas formas de agir, provoca exatamente a mesma sensação que o caranguejo teve naquele momento. A exposição, é medo, é angústia. Agora, volta comigo mais uma vez para essa história do fundo do mar. O caranguejo finalmente encontrou uma concha maior, ele sai da concha antiga por alguns segundos, ele fica ali vulnerável, talvez a nova concha pareça estranha, o peso é diferente, o espaço interno é diferente, a forma de caminhar ela muda totalmente. Nos primeiros movimentos, talvez ele não saiba exatamente como carregar aquela nova casa, né? Pesa mais para um lado do que para o outro, mas existe espaço para crescer, para se mover, para continuar vivendo. A velha concha ela não precisa ser odiada, ela cumpriu seu papel. Ela protegeu, ela ajudou, ela foi super importante. Mas chegou uma hora que você vai agradecer pelo que ela ofereceu, pelo que ela significou, e reconhecer que é hora de deixar. Talvez exista uma versão sua que também mereça esse agradecimento. Você não precisa desprezar essa sua versão, nem falar que ela não valeu a pena,
mas também não precisa continuar morando nela, preso a ela, porque a liderança ela não é só ocupar um cargo maior, é sobre desenvolver um espaço interno para carregar novas responsabilidades. E às vezes, antes de perguntar qual é o próximo passo da sua carreira, tem uma pergunta que é muito mais importante. Qual é a concha que já ficou pequena demais para a pessoa que você está se tornando? Então esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa história, que é uma história que junta um pouco sobre a liderança e o crescimento, trazendo de uma maneira mais lúdica, vamos dizer assim, a história do caranguejo eremita, que é uma história verídica. Quem quiser pesquisar e ver como é que funciona essa troca da concha é bem interessante, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá, pessoal. E se você gostou, curte, comenta e não deixa de compartilhar esse episódio. Um abraço e até segunda que vem. Tchau, tchau.